Olá, mais um vídeo aqui com contexto fotográfico no canal. Hoje eu quero fazer um vídeo ensinando as pessoas a distinguirem como é uma câmera amadora da Nikon. Tá? A Nikon é a marca que eu conheço, então é a marca que eu costumo falar aqui no canal. Meu canal é mais de eletrônica, mas às vezes eu faço alguns vídeos sobre o mundo fotográfico. Tá? Então, por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque muitas pessoas que acabam entrando nesse mercado de fotografia acabam sendo, digamos que, enganadas por outras pessoas que dizem que querem vender uma câmera profissional e chegam com uma câmera da série 5000 ou uma câmera da série 3000, e essas duas séries da Nikon não são câmeras profissionais e nem semi-profissionais. Tá? O fato de tirar a lente não classifica a câmera como uma câmera semi-profissional. Tá? Então, essa aqui é uma câmera amadora e eu vou mostrar nesse vídeo por que é uma câmera amadora. Tá? Uma câmera amadora, no caso que tira a lente, tá? Já é uma evolução, mas pensem que todas aquelas outras câmeras da Nikon que não sai a lente, são aquelas super zoom, as câmeras que a lente ela sai para fora da câmera e retrai, aquele tipo de câmera não troca a lente. Aquelas todas são câmeras amadoras também. Tá? Então aqui é uma câmera amadora de um nível maior, tá? Mas mesmo assim é uma câmera amadora. Então como é que a gente identifica uma câmera amadora? Então vamos começar aqui pelo mais fácil. As câmeras semi-profissionais para cima, todas têm um display aqui em cima. Tá? Todas têm um displayzinho informativo, onde a gente vê o ISO, a velocidade, a abertura, tudo fica aparecendo nesse cantinho aqui. Tá? Outro detalhe que mostra que essa câmera aqui é uma câmera amadora é esse modo verde aqui, tá? Modo automático. E aqui ainda tem os modos criativos, então isso denota uma câmera amadora. Tá? Então, câmeras amadoras têm esse tipo de escolha. Tá? Aqui na frente, um outro detalhe que é muito importante é o fato da ausência do motor de foco. Vejam que aqui nas outras câmeras da Nikon, nas câmeras semi-profissional, profissional e flagship, tem um buraco aqui com como se fosse uma chave de fenda. Tá? Essa chave de fenda gira as engrenagens do foco das lentes antigas. Então, a Nikon fazia lentes excelentes para as câmeras analógicas, câmeras que usavam filme, por exemplo, 35mm, e a Nikon sempre foi muito interessada em manter a compatibilidade das lentes do passado com câmeras modernas. Então, a gente poderia, né, ter a opção de ligar, de conectar nessa câmera uma lente top de linha dos anos 90, por exemplo, que ela não tem motor de foco, que ela seria tocada pelo motor da câmera. Então, não teria a possibilidade de eu conectar uma lente dessa nessa câmera. Então, essa câmera é pensada para lentes de kit, para lentes com motor de foco. Tá? Lentes de kit são as lentes mais baratas, mas nada impede da gente colocar aqui uma lente top de linha com motor de foco, que são as lentes modernas da Nikon. Então, as lentes modernas todas têm motor de foco, não seria problema. Então, quem compra uma câmera dessas, uma câmera mais barata, por exemplo, não que seja barata para todo mundo, tá? Mas é uma câmera mais barata na gama de câmeras fotográficas. Tá? Quem compra uma câmera mais barata já está subentendido que a pessoa não vai usar lentes high-ends do passado. Tá? Então, são lentes que dão um poder criativo muito grande, mas como é uma câmera de entrada, uma câmera amadora, a gente aqui não tem essa opção. Tá? Então, aqui eu estou mostrando como identificar uma câmera amadora. Então, muitos vendedores e muitos canais do YouTube tratam muitas vezes errado as câmeras. Tá?
Então algum vendedor pode tentar vender essa câmera aqui como uma câmera profissional. Então não é uma câmera profissional e não é nem uma câmera semi-profissional. Tá? Muita gente, aqui no Brasil a gente tende a se equivocar com alguns conceitos, tá? Então a gente vê uma câmera um pouco maior que o normal e já acha que é câmera profissional, mas não é, tá? Essa aqui é uma câmera amadora. Outro detalhe aqui que simboliza característica de uma câmera amadora é um slot só de memória. O fato de ter um slot só de memória para cartão, a gente já percebe que é uma câmera que não é para um uso muito frequente, não é para uma segurança muito grande, tá? Então, outro detalhe, o obturador geralmente das câmeras amadoras dura um pouco menos, dura 100 mil cliques. Claro que a gente sabe que passa muito desse valor, tá? A Nikon homologa, por exemplo, 100 mil cliques, mas essas câmeras vão aí a 300 mil cliques muitas vezes. Então, a gente sabe que a estimativa que a Nikon faz para o obturador é uma estimativa bem generosa. Tá? Ela diz que é 100 mil, mas vai a 300. Tá? Então, são esses detalhes. Isso eu estou falando então, para que a pessoa, por exemplo, que vai comprar uma câmera, já consiga argumentar com o vendedor e dizer essa câmera não é profissional, uma câmera amadora, tá? Uma câmera amadora DSLR. Tá? Então, o preço já tem que ser outro. Tá? Então, não é o preço de uma câmera profissional, é o preço de uma câmera amadora. Isso tem que chegar num limite e não pode passar muito dali. Tá? Então, outro detalhe, a câmera não tem os selos para bloquear poeira e água. Tá? Então, essa câmera não pode sofrer muito no clima, não pode pegar muito respingo de chuva, porque ela não tem os selos aí nos botões e nos lugares que se precisa, tá? Então isso também determina que é uma câmera amadora. Tá? Até a lente dela aqui também não tem a borrachinha aqui que sela a entrada de água aqui no bocal da lente, tá? Então isso tudo a gente pode levar em consideração para entender que é uma câmera amadora. Tá? Quanto à qualidade de imagem dela, ela usa um sensor APS, que é usado em várias outras câmeras, e a qualidade de imagem é tão boa quanto das câmeras profissionais. Tá? Não é por fato de ser um sensor, por exemplo, aqui APS, que APS é um sensor que foi feito para esse tamanho de filme aqui, que é um filme APS, ó, APS. Tá? Então, Advanced Photo System. Então, aqui vem o nome do tamanho do sensor. Tá? Então, não existe câmera cropada, não existe sensor cropado. Esse sensor aí dessa câmera foi feito para ser do tamanho de um filme APS. Tá? Então, o sensor é inteiro, não existe nenhum sensor de câmera que é cropado. Quem é cropado é a foto que ele registra. Então, a lente, por exemplo, ela faz um círculo, porque a imagem que sai da lente é um círculo. Então, o círculo de imagem que sai da lente é maior do que o sensor. Então, a imagem que ele vai registrar, que ele vai gravar no cartão, vai ser menor do que o sensor. Quer dizer, vai ser menor do que a imagem que a lente coloca lá dentro. Tá? Então, a foto sai cropada, mas o sensor nunca é cropado. Até porque em câmeras que são chamadas full frame, que é errado também, porque o correto é dizer que o sensor é 35mm, o sensor 35mm também cropa a foto, porque a imagem que sai de uma lente é maior do que o sensor 35mm inclusive. Então todos os sensores de câmera fotográfica cropam a imagem da lente obrigatoriamente tem que ser maior do que o sensor. Tá? Então esse termo cropado, câmera cropada e sensor cropado não existe. A gente pode dizer que a foto é cropada, mas não que o sensor é cropado. O sensor é sempre inteiro. Tá? Ou ele é feito
para ser do tamanho de um filme APS ou ele é feito para ser do tamanho de um filme 35mm, tá? Então é isso para identificar uma câmera amadora da Nikon. São ótimas câmeras. Eu tenho essa câmera há bastante tempo, tá? Uma câmera que quando eu quero um aparelho, quer dizer, quando eu quero um dispositivo mais leve, mais discreto um pouco, eu uso essa câmera, tá? Então, se eu quero carregar no ombro, alguma coisa assim, é essa câmera que eu escolho. E a qualidade de imagem é tão boa quanto das outras, tá? Um abraço.